Enfim, cheguei na minha vida adulta. Senti falta da minha mãe? Não senti falta da minha mãe? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Para você que está de volta, que bom que você voltou. Para você que está chegando agora, meu nome é Jesuíta. Pode entrar, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Como eu falei nos episódios anteriores, tanto na minha infância quanto na minha adolescência, racionalmente, eu não senti falta da minha mãe. Porém, na minha vida, no início da minha vida adulta, eu comecei a sentir e um pouco a questionar a falta que ela estava me fazendo. Assim que eu cheguei em Salvador, eu não vou entrar no mérito da questão como foi minha vida em Salvador, mas só para contextualizar vocês. Quando eu cheguei em Salvador, eu tinha largado meu emprego no interior, fui morar num pensionato, pagando minhas contas com a rescisão que eu tinha recebido e procurando emprego. Então eu fiquei um tempo procurando emprego e graças a Deus eu consegui um emprego. Só que assim, eu ganhava pouco e era tudo muito contado, era para pagar o pensionato, comecei a fazer cursinho para tentar entrar na faculdade e assim, tudo muito difícil, o que é normal para quem não tem pai de classe média alta. E aí eu fui me virando. Só que o que aconteceu? Eu comecei, cada dificuldade que eu passava, eu começava a me questionar. Será que, como seria se minha mãe estivesse aqui? Aí vinha outra coisa, outra dificuldade. Se minha mãe estivesse aqui, será que eu estaria passando por isso? E aí assim foi. Cada vez que eu passava por uma dificuldade, eu fazia a mesma pergunta. E fui fazendo essa pergunta diversas vezes. Até que um dia, minha avó materna faleceu. Eu me lembro que, tipo assim, mais ou menos 1h da manhã, minha prima ligou pra mim falando do falecimento dela. E aí eu comecei a chorar pela morte da minha avó, só que no meio desse sentimento pela morte da minha avó, eu comecei a chorar pela morte da minha mãe. Só que o que acontece? Minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. Eu já estava nessa época, acho que uns 24 anos mais ou menos. Teve um outro episódio que meio que se linkou um pouco com esse. Meu primo tinha uma filha de 10 anos, ele morava na micro-região de Irecê. E só que ela tinha uma doença que era um pouco desconhecida da época. E aí ela foi para Salvador para tentar tratamento lá. Eu morava num apartamento com uma das minhas irmãs e ela ficou lá em casa. Então assim, ela sempre vinha para fazer o tratamento. Ela voltava para o interior, depois voltava de novo para Salvador e ficava indo e voltando. Eu comecei assim a sentir por ela, pela questão dela tá doente, de ser uma doença desconhecida. Os médicos estavam investigando, mas não tinha muito ainda conhecimento e não sabia direito que tratamento ia dar. Mas assim, ela ficava com aparência diferente, ela ficava com os olhos roxos e dava-se a entender que era uma doença um pouco mais grave. E aí eu comecei a orar para o Senhor curá-la e fui orando, até que um dia ela voltou de vez para ficar internada lá no hospital. Só que dessa vez sempre vinha a esposa do meu primo, dessa vez veio o meu primo e aí eles ficaram lá em casa. E todo dia ele ia para o hospital. Eu chegava do trabalho em torno de umas 6 da tarde, quando eu chegava em casa às 6 da tarde, ele sempre estava em casa. Quando eu cheguei no dia, ele não estava. E aí quando eu olhei em cima da mesa, tinha um bilhete. E no bilhete ele falava: hoje, 11 horas da manhã, tal pessoa veio a óbito. Quando eu li aquilo, assim, eu não estava acreditando. Porque assim, eu acreditava que Deus ia curá-la. E naquele momento eu vi que isso não aconteceu. Entrei para o meu quarto e fui conversar com Deus. E aí eu fui colocar diante de Deus o que eu estava sentindo em relação a ela. Eu comecei a entender que cada vez que eu questionava a morte da minha mãe, na verdade eu estava meio que questionando a soberania de Deus. Eu já vinha questionando a morte da minha mãe já há algum tempo. Desde que eu tinha chegado em Salvador, eu vinha questionando a morte da minha mãe. Naquele momento, quando minha avó faleceu, eu voltei a sentir a morte da minha mãe. Quando faleceu essa criança, eu voltei a sentir a morte da minha mãe. É como se assim, eu não tivesse enterrado minha mãe. Realmente eu não enterrei, mas eu digo assim, racionalmente eu não tivesse meio que aceitado a morte dela. O
que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que Deus é soberano, que Deus dá e Deus tira, que Deus é Senhor da vida e Senhor da morte. E quando eu estava naquele quarto, a sensação que eu tinha era como se Deus estivesse falando para mim: quem você pensa que é, jesuíta, para questionar a minha soberania? Cada vez que eu falava, cada vez que eu questionava para mim mesma, como seria se minha mãe estivesse viva? Se minha mãe estivesse viva, será que eu estaria passando por isso? Eu estava questionando a Deus. Eu estava questionando, será que Deus não errou? Será que Deus não poderia ter feito diferente? E Deus é Senhor de todas as coisas. Quem somos nós, criatura, de questionar o Criador se o que Ele faz é certo ou se o que Ele faz é errado? Em todos os episódios eu tento enfatizar do quanto Deus é bom. E agora não é diferente. Então, assim, depois disso, eu tomei consciência de que eu estava errada, eu pedi perdão para Deus e eu parei de fazer esse tipo de questionamento. Não só em relação à morte de alguém, mas em relação a outras coisas que acontecem e que a gente meio que bota aquela interrogaçãozinha: mas será? Mas e Deus? Por que Deus não fez diferente? E Deus? Por que Ele não fez isso? Por que Ele não fez aquilo? Deus continua sendo bom. Não é porque Deus leva alguém querido nosso que Deus deixa de ser bom. Não é porque acontece alguma coisa ruim na nossa vida que Deus deixa de ser bom. Ele continua sendo bom, sempre. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Se gostou desse vídeo, se achou relevante, dá um like, se inscreva, compartilhe. E aquele grande cheiro para todos vocês e até o próximo episódio.